estarmos aqui, reunidos hoje, em nome de Jesus, para aprendermos mais alguma coisa juntos. Vamos pedir a proteção no dia de hoje, para o resto da semana, pedindo que os nossos mentores estejam ao nosso lado, nos acompanhando, nos orientando e abençoando os nossos próximos dias até a nossa próxima reunião. Que assim seja. Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto simples, né? Não é nada muito complexo. Vou falar sobre caridade. E para falar um pouco de caridade, eu sempre falo que a gente, quando vem aqui, é a segunda vez nessa aula, mas quando a gente vem aqui para falar, muitas vezes a gente fala aquilo que a gente mais precisa escutar, né? E caridade é um assunto que eu gosto muito e meio que dá um norte, assim, pra minha vida. Então, pensando mais ou menos na abrangência, né, do que é a caridade, é você amar o próximo, é você agir com o próximo em nome de Deus, né? Mas eu vou falar um pouco mais de como que é na espiritualidade, como que a gente trata a caridade no Espiritismo. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo destinado a isso, que é o capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação. E a gente escutou isso muito tempo, né, de outra forma, mas no Espiritismo a gente fala que fora da caridade não há salvação, porque é a máxima do Evangelho, né? O que seria essa salvação, né? Para algumas outras crenças e religiões, se você for pensar, é a felicidade eterna, né? É aquilo que a gente passou daqui, a gente vai ser feliz, seja lá onde for. Para o Espiritismo, a gente não fala só de felicidade eterna, né? A gente fala da evolução do nosso espírito, né? Que a gente faz, tudo que a gente faz, tudo que a gente age aqui, né, no planeta Terra, é de forma de evoluir, de crescer, de melhorar nossas próximas encarnações, né? Mas porque a gente não quer ficar cometendo os mesmos erros. Então, nós, como espíritos encarnados, nosso papel é seguir as leis de Deus, né? E praticá-las. Eu sempre falo isso, que quanto mais a gente pratica, mais a gente se torna bom naquilo, né? Então, até da outra vez eu falei, quando a gente reclama muito, a gente fica bom em reclamar, né? A gente faz a caridade, a gente fica bom em fazer a caridade. Só tomar água para ficar garganta seca. Então pra gente atingir a vida eterna, plena, a gente tem que ser só caridoso? Não, né? Claro que não. A gente tem um monte de coisa que envolve a nossa passagem aqui na Terra, né? Então, mais uma delas é isso. Então, por quê? Porque o foco principal do nosso Evangelho, do nosso fundamento, da nossa crença, é a caridade, né? Então, tudo envolve o que a gente vai fazer para o próximo e o que a gente vai fazer para nós mesmos, né? Então, a gente estava falando da gente ter uma vida plena, né? A gente ter, quando a gente desencarnar, né? Nós vamos ter uma vida muito mais feliz, né? No plano espiritual, mas a mensagem de Jesus é que além da gente praticar as coisas aqui, a gente tem que fazer de forma como exemplo, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai manter como que a gente vai fazer com que a nossa vida seja plena aqui na Terra e plena depois que a gente não estiver mais aqui, né? Então, seguindo os exemplos de Jesus. E era tudo que ele fazia, ele só era caridoso e bondoso, né? Então, tudo que a moral, os ensinamentos de Jesus estavam sempre voltados para caridade e humildade. Tudo que ele fez era voltada para essa virtude. E ele diz em algumas passagens bíblicas até que a forma de você fazer a caridade, de você ajudar o próximo, você também afasta o sentimento de egoísmo e o sentimento de orgulho, porque são completamente avessos, né? São situações, são sentimentos opostos. Quanto mais você praticar a caridade, quanto mais você estiver do lado
do próximo, ajudando aquele que precisa, você vai deixar de ser egoísta, né? Você vai estar sempre olhando para o outro de forma muito mais de amor e aberta, e você deixa de ser orgulhoso e egoísta. Então, quando Jesus fala pra gente, né, pra gente ser caridoso, ele não fala assim, você pega o dinheiro que você não tem e você dá pra ele, porque ele tá precisando. Ele não pediu isso. Ele não pediu pra você mostrar, publicar, fazer propaganda daquilo que você está fazendo. Você pode até fazer de forma de incentivar os outros a praticar, né? A gente às vezes fala aqui, né, que a gente vai lá no Hope, que é legal. Por quê? Porque é uma situação que a gente pode incentivar outras pessoas que às vezes estão procurando por isso, né? Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu procurei muito um trabalho de caridade e eu senti dificuldade de achar. Porque muitos deles têm algumas regras, né, mais difíceis, até o próprio Hope que a gente vai e tudo. Então, algumas coisas que eu falei não me encaixavam muito bem, assim, eu tentava procurar alguma coisa que fosse importante, mas existem várias coisas, né, existem diversas opções de fazer. Então, você pode falar o que você está fazendo, você não precisa ficar fazendo propaganda e mostrar para todo mundo, olha, estou dando esse dinheiro, estou fazendo isso, mas ele pediu Jesus só pede pra gente aliviar a dor do outro, né? A gente nunca sabe o que se passa com o outro, né? Às vezes, aliviar a dor não é você ir lá e dar alguma coisa pra ele, é você estar ao lado dele, você olhar pra ele, você fazer uma oração, né? Uma oração é muito importante, é um ato de caridade também, porque você tá tirando um tempinho seu pra pensar não só em você, pra pensar na outra pessoa que também tá precisando. E eu estava até pensando de algumas situações que a gente também é um pouco impaciente até, né? Porque às vezes a gente escuta muitas lamentações, né? De pessoas, até pessoas próximas, ou pessoas que às vezes são pessoas que são mais tristes, pessoas que veem o mundo de forma um pouco mais difícil. E aí a gente fala, mas lamenta demais, né? Mas reclama demais. Mas às vezes aquela pessoa, ela precisa daquele momento, né? Ela precisa daquilo, ela precisa de um ouvido. E se a gente não estiver aberto para isso, se a gente não estiver disposto a isso, ela vai acabar encontrando alguma outra pessoa e às vezes não vai ser bom para ela, né? Então se a gente está aqui para fazer algo de bom, que seja escutar alguém, que seja orar por alguém, né? Então, a gente tem essa disposição e essa capacidade de fazer isso. E outra coisa que também é muito importante, mas é muito difícil, é a gente perdoar. O perdão é um ato de caridade. E perdoar não somente aqueles que precisam de perdão, né? Perdoar até a gente mesmo, porque às vezes a gente faz certas coisas que a gente necessita do perdão e a gente se culpa muito, né? Então, o auto-perdão é um ato de caridade. Você perdoar a outra pessoa que às vezes te fez alguma coisa e ela não pediu perdão pra você, ela não acha que ela está errada. Você perdoa, porque você sente que aquilo está te fazendo mal. Então, o ato de perdoar é caridade com você mesmo, né? E não adianta a gente também esperar que a gente faça alguma coisa pelo próximo, esperando a gente esperar alguma coisa em troca, né? Então, eu vou fazer porque ele vai fazer em troca. Ou, eu fiz e ele nem me agradeceu, né? Então, faça o que você precisa fazer e não espere que ninguém venha te falar um obrigado, que venha te até erguer a mão. Você não espere isso de ninguém, porque a caridade ela é do seu indivíduo, ela está dentro de você. Ela não precisa vir do próximo para você conseguir sentir isso, porque ela é uma virtude, ela é um sentimento bom, né? E aí também, e tem também a outra parte, né? Porque um dia a gente vai precisar desse perdão, né? Então a gente não está imune a cometer erros, a fazer coisas para as outras pessoas que às vezes a gente não quer, a gente não deseja, mas que não foram muito boas e que a gente precisa desse perdão também, né? Então, quando a gente recebe esse perdão também, a gente sente essa energia, esse sentimento bom com a gente também. Então, isso é importante.
E a gente pensar na caridade, a gente não precisa pensar só na questão religiosa, né? Porque quando a gente não estiver mais neste plano aqui e formos só espíritos, e a gente for lá encontrar com Jesus, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui vai estar lá encontrando Jesus, ele não vai perguntar pra gente, olha, qual religião que você seguiu, qual crença que você seguiu, né? Ele não vai, qual templo que você foi, né? Ele não vai perguntar isso, né? Nem muito menos quanto dinheiro que você tinha na sua conta, que você deixou pra trás, né? Então, isso tudo é coisa que vai ficar por aqui, a gente não vai levar isso pra lugar nenhum. Então ele só vai querer saber o que a gente fez com as oportunidades, com os conhecimentos que a gente adquiriu aqui. Então o que você fez? O que você fez sabendo que você poderia ter feito caridade? Porque enquanto a gente ainda está na ignorância, a gente ainda é desculpado. Né? Você não conhece sobre um assunto, você tem o perdão. Né? Você não sabia, você foi ignorante na caridade, então tudo bem. Mas agora que você sabe, então todo mundo quando adquire um conhecimento vai ser cobrado por isso, né? Então eu sinto muito informar, vocês estão aqui hoje na palestra de caridade. Você já tá lá, não somos mais ignorantes, a gente vai ser cobrado por isso. Culpa é sua. Então... Tinha um contrato assinado. Então, e aí, então quando a gente pratica algo que faz bem para o nosso espírito, para a nossa alma, a gente se sente mais próximo de Deus, né? Porque a gente está seguindo os ensinamentos e os caminhos que Ele está trilhando pra gente, né? E a gente sabe também quando a gente faz alguma coisa de errado que a gente está meio desviando. Então, a gente tem quando a gente começa a estudar, quando a gente pensa, quando a gente estuda sobre Jesus, estuda sobre seus ensinamentos, a gente tem isso, né? A gente tem essa capacidade de entendimento. E Jesus sempre fala, em algumas passagens dele, que a única condição para a vida eterna é a caridade. Porque ela é o centro, ela engloba várias outras virtudes. Então, a indulgência, a humildade, a bondade, o amor, a justiça. Então, tudo isso está implícito na caridade. Porque quando você faz algo pelo outro sem esperar nada em troca, você está de corpo aberto, você está com o seu coração aberto e você está indo fazer algo de bom. E é isso que Jesus ensinou pra gente desde o começo. Né? E é isso que ele fez também, né, a vida inteira dele. E aí você pode perguntar, tá, agora eu não sou mais ignorante, todo mundo aqui tá sabendo o que é caridade, como que eu começo, né? Porque, eu preciso entrar na internet e procurar, não. Você vai começar dentro da sua casa. Porque a caridade dentro da nossa casa é difícil, porque a gente tem problemas de convivência, a gente tem problemas de impaciência, né? Então a convivência humana traz um monte de sentimentos diferentes, às vezes ruins, né? Tem traumas, né? Então assim, dentro de casa é muito mais difícil a gente praticar a caridade porque a gente não tem a paciência, né? com o outro que a gente não conhece. Porque eu vejo, às vezes eu tenho mais paciência com o filho de um estranho do que com a minha própria filha, né? Porque a gente tem essa intimidade, a gente tem essa proximidade que você pode falar coisas muito mais profundas para essa criança do que para a criança que você não conhece. Então, dentro da nossa casa é onde a gente precisa começar a fazer a caridade. E como que a gente faz isso, né? Numa oração, juntos, ouvindo as pessoas que estão dentro da sua casa, ajudando numa atividade que até a pessoa às vezes não está com condições de fazer e você pode ajudar. Você pode dispensar um pouquinho do seu tempo para ajudar aquela pessoa que está ali, né? Eu falo da questão dos filhos porque é algo que sempre me chama muito a atenção por ter 2 filhas e sempre tentar educá-las pelo exemplo. Então, tanto Jesus pediu pra gente seguir os exemplos dele,
e praticar. Então, por que eu não vou fazer a mesma coisa na educação das minhas filhas, né? Então, eu vou fazer coisas que eu acho que são legais para que elas vejam aquilo que eu estou fazendo que seja legal. Então, a mesma coisa na caridade. Você vai mostrar para os seus filhos no exemplo como eles devem agir, como eles devem ser. A oração é muito importante. Eu falo, às vezes, minha filha está passando por alguma situação, faz uma oração, ora, eu vou falar com você, eu vou rezar para você, eu vou rezar por você, né? Então, isso é importante, você ensinar para os seus filhos, para as pessoas que estão dentro da sua casa, a forma com que você acha que são os ensinamentos de Jesus, né? Mas quando a gente sai de casa e a gente vai fazer a caridade fora de casa, a gente também tem um outro trabalho a fazer. A gente tem que se livrar de julgamentos, né? Então, quando a gente... Porque dentro da minha casa eu julgo minha filha, eu julgo meu marido, eu julgo meu pai, minha mãe, né? A gente tem isso porque a gente tem essas ligações, né, muito próximas, né? Mas quando você vai fazer um trabalho de caridade, você vai agir fora da sua casa, com pessoas que você não conhece, você não sabe o que aquela pessoa fez, né? Você não sabe... Eu falo até do exemplo do Hope, que é o mais próximo de todo mundo aqui, provavelmente já passou por lá. A gente não sabe o que aquelas pessoas no shelter viveram até aquele momento para estar naquela situação, né? A gente não sabe o que passou na vida dele. Ele foi bom? Ele foi ruim? Não cabe a mim julgar. Cabe a mim estar lá e apoiar e ajudar naquele momento que eu estiver lá na frente deles. Eles vão sentir o meu coração aberto, eu transbordando de amor, de compaixão, né, por eles. Então, a gente, essas amarras que a gente tem dentro de casa, que são as questões muito mais de convivência, lá do lado de fora a gente tem a questão do julgamento, que é muito comum do ser humano a gente julgar o outro, né? E porque também, assim, vamos supor que você saiba que aquela pessoa, o que ela fez, você acaba sabendo. A sua forma de tratar ele vai ser igual? Você vai fazer a mesma coisa? Você vai sentir esse mesmo amor por aquela pessoa? Vamos dizer que ele cometeu um crime bárbaro, né? A gente tem esses julgamentos, né? Se fosse alguém, um governante que tá lá na guerra, que ele tá comandando uma guerra, como que você vai agir com ele? Então, por isso que quando a gente vai fazer caridade fora de casa, é ainda mais difícil na questão de você não saber o que a pessoa fez até aquele momento. Mas é isso, a gente tem que fazer sem olhar olhar a quem, né? Então, é continuar nesse caminho para que a gente consiga, porque, na verdade, a gente faz a caridade para o outro e a gente está ajudando ele também na evolução espiritual dele, que seja, mas a gente, principalmente a nossa, tá sendo alavancada muito, né, para o dia do nosso desencarne. E aí, como a caridade ela é uma virtude de amor ao próximo, né, então a gente fala assim, é muito mais fácil a gente fazer em casa, né? Eu amo muito minhas filhas, meu marido, meu pai, minha mãe, muito fácil fazer caridade com eles, né? Não é tão fácil, né? Porque qualquer palavrinha que te disser você vai magoar, né? Você fica chateado, o seu pai e sua mãe não podem te falar nada, principalmente um adolescente. Eu vou dizer, na minha adolescência, meu pai e minha mãe falassem qualquer coisa, a gente ficava meio dodói, né? Hoje eu falo para minhas filhas, eu vejo que elas ficam dodói, óbvio. Mas então, a gente fala, é muito mais fácil a gente fazer caridade para quem a gente ama? Não necessariamente. Depende daquilo que a gente passou até aquele momento, né? Então, e também o que Jesus deixa de ensinamento pra gente é que o que é essencial para a felicidade eterna é gratuito. Então, a gente não precisa gastar. Você não tem dinheiro? Você não tem... eu não tenho dinheiro para ajudar essa pessoa. Faça outra coisa, né? Tudo que a gente faz pro outro não precisa ser material. A caridade não é material. A caridade, ela é um sentimento, uma virtude que você demanda pro próximo. Então você não precisa de dinheiro. É gratuito. É de graça. Então o que você precisa fazer é tomar o seu tempo
né? Aquilo que você tem de disposição e de ferramentas para o outro. Eu falo que assim, você tem alguma habilidade, você sabe fazer alguma coisa, você sabe fazer, sei lá, eu sei fazer crochê. Aí eu posso um dia ensinar alguém a fazer crochê. Alguém que precise ter um tempo, uma senhora que às vezes quer fazer uma coisa. Pode não ser tão importante pra mim, aquela, sei lá, tô ensinando um crochê, mas pra ela pode ser muito importante, né? Então, são certas coisas. Você tem uma habilidade pra jogar uma bola, jogar futebol, reúne crianças pra poder fazer. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa gastar aquilo que você não tem. Não está ligado à condição financeira. E a gente fala muito dos ensinamentos de Jesus, né? Mas a gente tem várias outras personalidades, né, que passaram pelo planeta Terra e que são muito evoluídos, né? Um dos maiores exemplos da doutrina espírita foi Chico Xavier, né? E Chico Xavier, ele era um seguidor da doutrina espírita, mas ele não era só idolatrado, né, adorado pelos espíritas, por quem segue o espiritismo, né? Ele era adorado por pessoas de outras religiões, que não concordam até com os nossos ensinamentos, as nossas crenças. Por quê? Porque ele não fazia caridade olhando para os espíritas, né? Ele não fazia caridade pensando numa religião. Porque foi o que Jesus falou, não importa se você segue uma religião X, se você crê numa religião Y, ou se você vai no templo X. Ele não pergunta. O dia lá que todos nós estivemos lá com Jesus na nossa frente encontrando, ele não vai perguntar isso pra gente. Ele simplesmente vai querer saber o que a gente fez com esses conhecimentos que ele deu pra gente, né? E Chico Xavier, quando ele dedicou a vida dele inteira para a caridade, né? Então, ele podia ter tido muito dinheiro, ele podia ter tido uma vida mais abastada, mas ele abdicou de tudo isso para fazer a caridade, para deixar um legado, né? Para deixar isso para as outras pessoas. Então, tudo que ele fez, e se a gente for pensar, muitos dos livros, das obras dele mostram que ele sofria muito, né? Chico não foi uma vida fácil, a vida dele foi muito difícil. Então assim, a nossa vida aqui tá facinho, né? Perto dele. Então, e ninguém também tá falando, abdica disso, de não sei. Não, um pouquinho que cada um fizer, a gente consegue mover uma nação, né? Um pouquinho que cada um fizer. E não esperar só o vizinho ou esperar uma oportunidade. Não, vai atrás. Porque também, tudo que a gente espera cair no colo, né? Não, vai atrás. É importante também que você vá atrás. Que você busque o conhecimento, que você busque o que você pode fazer, o que você gosta de fazer. Porque também pode ser prazeroso, né? No Brasil, a gente tinha um trabalho muito lindo lá com crianças de favela, que elas iam lá às vezes só porque elas queriam um abraço, entende? Então assim, a gente tinha aulinhas, fazia várias coisas, atividades com eles, e muitas vezes o que eles queriam era ficar agarrado na minha perna, era só o que eles precisavam. Então assim, outros iam por conta da comida, óbvio, a maioria deles iam por conta da comida, mas tinham muitos que chegavam lá e queriam só pegar na sua mão. Então assim, a gente não sabe a necessidade do outro, né? Então a gente busca, vai atrás, vai procurar algo que seja legal. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos tem um negócio lindo que é você segurar bebês de UTI. Eu já me cadastrei para segurar os bebês de UTI. É a coisa mais linda do mundo. Você pode ir lá, lógico, você tem que ser aceito e tal, mas existem várias outras oportunidades, né? Não tem só o Hope ou, sei lá, qualquer outra coisa assim ligada a shelter e tal, ou até tem os remédios lá que a Gabi também faz. Então, existe um leque muito grande de várias coisas que você pode fazer. E então, eu só para finalizar, o que eu quis trazer para vocês é desmistificar o conceito de que caridade
precisa ser feito através de dinheiro. Caridade de graça. Caridade pode ser feito por qualquer um. A gente só precisa... A gente tem todas as ferramentas, a gente sabe disso. A gente sabe como procurar. Hoje a internet está aí, né? A gente tem essa capacidade de procurar, de achar conhecimento, de ir atrás das coisas. Então vamos atrás, né, de procurar, porque se a gente se juntar, quanto mais pessoas tiverem dispostas a fazer o bem ao próximo, foi o que eu falei, a gente consegue mover uma nação, né, com pouca coisa, cada um. Então é só tirar isso da nossa cabeça de que não tenho tempo. Você tem tempo. Eu não consigo fazer porque eu não consigo sair de casa. Faz da sua casa. Faz dentro da sua casa. Faz uma aula online, né? Faz uma chamada de vídeo com alguém. Tem alguém que está precisando de você. Gente, era só isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa... Só isso, você. O contrato tá aqui, depois vocês assinam. Alguma coisa? Eu tenho um comentário que é uma coisa que sempre me marcou muito com essa questão de fazer dentro de casa, não consegui, na verdade, né? Porque eu era bolsista numa aula de dança, né? E dança em casal, e a primeira coisa que o professor fazia era separar os casais. Então ele separava os casais e cada um ia dançar com outra pessoa. E aí ele explicava, porque quando a pessoa está no casal, se um erra, o outro fala, mas você errou, você botou o pé errado. Porque se você está com uma pessoa desconhecida, se você erra, você fala, desculpa. Olha, né, a intensidade do negócio. E aí isso me marcou muito, então eu acho que é uma coisa que é interessante pensar sempre quando você vai responder, você fala, será que eu responderia assim se fosse para um amigo ou para um desconhecido? Ou, né, tentar meio que dar essa visão, porque às vezes é difícil. Porque às vezes eu vejo assim, pode, né? Eu vejo até minhas filhas estão com outras crianças, tudo. Eu chamo a atenção das minhas filhas, sendo que às vezes não são só elas que estão ali no fuzuê, entendeu? Então com os outros você fala, não pode. Eu falei, mas por que você fez? Entendeu? Então a gente perde a paciência mesmo, porque a gente tem essa intimidade, né? É difícil fazer dentro de casa mesmo. É isso. Né? Você quer resumir, tipo, tem que ter mais paciência com o marido. Manda o marido embora. Não era pra ter vindo, né? Quem tá esperando? Por caridade. Por caridade, tá bom. Depois daquela aula de dança, começou o amor. Beleza? Eu acho que eu tô se enchendo. Não? Você fala de todo mundo, você vai falar de mim, então, professor. Pensa rápido aí, pensa rápido. Tá bom, depois você me fala. Ô, professor, Você trouxe o conceito da caridade, né? Caridade e Caritas também, né? É a mesma coisa, né? E Caritas também é o ágape, que é o que Jesus mais falou. Porque eles traduziram como amor, e a gente acha que é amar, mas na realidade o amor é o fazer o próximo que você falou. Muito bom, Paulo, está gostando. Obrigada. Vou tirar pelo menos 2 pontos daquele monte que eu tive. Não, me dá mais 2 pontos. Me dá mais 2 pontos. Agora você tem que começar a fazer mais. Eu vou fazer, no próximo ano bissexto estarei aqui, gente. Posso encerrar? Posso? Então eu só vou agradecer pela oportunidade, mais uma vez por vocês estarem aqui, agradecendo por esse tema que eu acho tão importante da gente passar adiante, e agradecendo por essa semana que se passou, pela proteção que tivemos, e pedindo mais uma vez que os nossos mentores, nossos anjos estejam ao nosso lado na próxima semana, que assim seja. Graças a Deus.